Agora, a multiplicação entre matrizes. Aquela que eu falei que é um pouquinho mais complicada, né? Essa multiplicação entre matrizes, ela tem que pensar na linha e coluna. Então, bastante atenção nesse segundo exemplo aqui, no exemplo B. Eu tenho as duas matrizes e quero multiplicar entre elas. Né? Quero multiplicar entre elas as duas. Então, primeiro, a matriz A está aqui. Menos 1, 3, 0 e 5. Vou multiplicar com a matriz B. 2, 1, 4 e menos 1. Linha e coluna. Esse aqui está bem simples porque temos só duas linhas e duas colunas de cada. Então, primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Então eu vou multiplicar o menos 1 pelo 2. Aqui, ó, menos 1 vezes 2. E vou somar com a multiplicação de 3 vezes o 4. Lembrem que sempre linha por coluna. Então, menos 1 vezes 2, mais a multiplicação de 3 pelo 4. Tá? Tudo isso aqui junto vai ser o primeiro elemento. Esse vai ser o primeiro elemento. Tá? Então, cuidado. Primeira linha com primeira coluna, toda essa matemática, se fossem 3 linhas e 3 colunas, eu somaria o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. E somaria tudo para chegar no resultado. Tudo isso aqui é só o primeiro ponto. Primeira linha com primeira coluna. Menos 1 vezes 2, 3 vezes 4. Agora, primeira linha com segunda coluna. Menos 1 vezes 1, está aqui. 3 vezes menos 1, que está aqui. Ok? Esse é só o segundo termo. Então, primeira linha com segunda coluna. Veja o elemento, né? Primeira linha, primeira coluna, 1, 1. Então, está na posição 1. Primeira linha, segunda coluna, vai estar na posição 2 do resultado. Segunda linha, primeira coluna, 0 vezes 2, mais 5 vezes 4. Segunda linha, primeira coluna, vai estar na posição 2, 1. E segunda linha por segunda coluna, 0 com o 1 vezes 1, 5 vezes menos 1. Aqui. Aí eu faço a soma de cada elemento. Aquele primeiro que eu fiz lá, menos 1 vezes 2, 3 vezes 4. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 3 vezes 4 dá 12. Menos 2 mais 12, 10. O resultado aqui da primeira posição é 10. Primeira linha com segunda coluna. Fizemos a multiplicação. Menos 1 vezes 1, 3 vezes menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Na multiplicação tem aquele jogo do sinal. Né? Então, menos 1 vezes 1 dá menos. 1 vezes 1, 1. 3 vezes menos 1, mais com menos dá menos. Menos 1 menos 3, eu devo 4, menos 4. A multiplicação da segunda linha com a primeira coluna, 0 vezes 2, 0 vezes 2, 5 vezes 4. 0 vezes 2, qualquer número vezes 0 dá 0, 5 vezes 4, 20. 0 mais 20, 20. E, finalmente, segunda linha com segunda coluna. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5. 0 menos 5, menos 5. Esse é o resultado. Então, cuidado, muito cuidado, vou dar mais um exemplo, né? Mas muito cuidado nessa segunda relação aqui, ok? Então, vamos pegar um terceiro exemplo aqui. Novamente, nós temos duas matrizes, uma matriz 3 por 2 e uma matriz 2 por 2. Vejam que elas podem ser multiplicadas? Podem. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Professor,
A vezes B dá para multiplicar? Dá. Por quê? Colunas da primeira igual a linhas da segunda. E se fosse ao contrário, B vezes A, não, se a gente invertesse. Porque o número de colunas da primeira não é igual ao número de linhas da segunda. Então, se a gente invertesse aqui, número de colunas da primeira, se a gente invertesse B vezes A, não seria possível, porque número de linhas, se a gente colocasse B em primeiro lugar, o número de linhas é 2, desculpa, o número de colunas é 2 e o número de linhas de A é 3. Então, B vezes A não é possível, mas A vezes B é, ok? Muito bem, então colocamos aqui A vezes B, a matriz 3 por 2 e a matriz 2 por 2. Agora vamos fazer o mesmo cálculo lá. Linha pela coluna. Então, primeiro, menos 1. Então, vou pegar a primeira linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes esse 2 aqui. Mais 2 vezes o menos 4. Essa é a primeira posição. Linha 1 com coluna 1 dá a posição 1. Menos 1 vezes 2, 2 vezes menos 4. Linha 1, coluna 2. Vai estar na posição 1, 2. Linha 1, menos 1 vezes esse 1. 2 vezes esse 1 de baixo. Vou somar aqui esses termos. Primeira multiplicação, né? Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, na posição 2, 1 aqui. 0 vezes 2, mais menos 2 vezes menos 4. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes 1, menos 2 vezes 1. Ok? Está na posição 2, 2. E por fim, linha 3, coluna 1. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 1 vezes menos 4. Linha 3, coluna 3, vai estar na posição 3, 3, aqui embaixo. 3 vezes 1, mais 1 vezes 1. Ok? Então, a gente vai sempre multiplicar linhas por colunas. Ok? Bom, agora vamos fazer a matemática aqui. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mais 2 vezes menos 4, 2 vezes 4 dá menos 8. Ok? Portanto, menos 2 mais menos 8 mais menos 8 fica menos 8. Menos 2 menos 8, menos 10. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2 dá 1. 0 vezes 2 dá 0. Menos 2 vezes menos 4, menos vezes menos dá mais. Então, dá mais 8. 0 mais 8, 8. 0 vezes 1 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes menos 4 dá menos 4. 6 menos 4 dá 2. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. Então, a multiplicação, a matriz, se eu pegar a matriz A, que pode trazer números referentes a algum dado importante, pegar a matriz B e também outros dados importantes aí de aluno, sei lá, né? E a gente multiplicar essas matrizes, a matriz resultante é essa matriz aqui, ok? Com esses valores aqui, ok? Pessoal, nessa primeira parte aqui, vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer aqui. O exercício diz o seguinte: a tabela A mostra as notas obtidas por 4 candidatos em um processo seletivo com 3 avaliações. E a tabela B, então, veja, 4 candidatos, não, 5 candidatos, opa, 5 candidatos, desculpem. Então, obtidas por 5 candidatos, um processo avaliativo, 3 avaliações. Teve a avaliação 1, a avaliação 2 e a avaliação 3. E as notas dele. Só que, veja, a tabela B, ela tem o peso. Talvez a primeira prova valeu mais, a segunda prova valeu menos. Eu tenho aqui a segunda prova. Então, lembrando, só os dados, tá? A tabela aqui, os nomes dos candidatos, é só para termos depois a final. Então, eu quero que vocês, primeiro, né,
calculem a multiplicação dessa matriz. Essa é uma matriz 3, vamos ver, 3 colunas, 5 linhas. Então é uma matriz 5 por 3. E aqui eu tenho uma matriz 3 por 1, uma coluna única. Só o peso, né? O peso da prova. Então quero que vocês tentem fazer a multiplicação de uma matriz 5 por 3 vezes 3 por 1. Dá para calcular? Dá. O número de colunas da primeira, 3 colunas, é igual ao número de linhas da segunda. Então é possível, ok? Então tentem fazer aí. Obrigado.